Estamos aqui com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ministro, acabamos de ter aí a notícia do PIB do trimestre. 0,6% de aumento. O senhor esperava essa notícia? O que isso significa em termos de projeção para o fechamento do ano? Eu usava a imagem que o Brasil, a economia brasileira era como uma baleia ferida que foi arpoada com impostos muito altos, juros muito altos, excesso de regulamentação, economia fechada. E isso, de certa forma, derrubou a dinâmica da economia brasileira. Então, nós começamos a mudar isso. Quando fizemos a reforma da Previdência, nós clareamos o horizonte fiscal por 10, 15, 20 anos. Isso permitiu derrubar os juros começam a cair, a economia começa a se reestimular, os investimentos começam a retomar. Um dado interessante dessa retomada do crescimento, ainda gradual, porém muito auspiciosa, 0,6 num trimestre é algo bastante importante. Mas o interessante também é a composição, não é só a velocidade que está aumentando, mas é a composição. O setor público encolheu 0,4, porque nós estamos segurando os gastos públicos. Em compensação, o consumo subiu 0,8%, o consumo privado subiu 0,8% e os investimentos subiram 2%. Então, o motor da retomada está sendo o aumento do investimento privado. Especialmente em que áreas? O tema construção civil, o interessante é que está bastante distribuído, o que é um excelente sinal. Construção civil é sempre um lugar onde a retomada começa primeiro, é grande empregador de mão de obra, né? Uhum. Então, você vê que a cada trimestre o desemprego está caindo aí 0,2, 0,3, é pouco ainda, mas já está dando mais de 1 milhão aí no ano, né? E é uma construção civil que não é impulsionada pelo governo. Exatamente. É diferente do que aconteceu no passado. Totalmente diferente, né? O que está acontecendo é algo que nós chamamos de sustentável, um crescimento sustentável. Não é o voo da galinha que você vai com um empurrão público e depois você tem que recolher de novo. Então, o que está acontecendo é que nós estamos desestatizando o mercado de crédito. Então, nós encolhemos o crédito público e o crédito privado está expandindo aceleradamente. Agora, o interessante é que mesmo encolhendo o crédito público, nós estamos encolhendo o crédito dos campeões. O crédito para pequena e média e principalmente o microcrédito também está expandindo a taxa de 2 dígitos. Quer dizer, então, em vez de dar 1, 2, 3 bilhões para um grande campeão nacional, como acontecia antes, você corta, vamos supor, de 4 para 2, você corta pela metade, mas na verdade esses 2 bilhões são na veia. É pequena e média, é microcrédito, então é muito melhor para a economia do que você dar o dinheiro para um campeão nacional que vai lá fora e compra a fábrica, é a maior planta de proteína animal do mundo e não criou os empregos aqui dentro, né? O pessoal da JBS está se beneficiando agora, foi um dos beneficiários dessa política de gigantes nacionais. E assim como outros grandes frigoríficos, Marfrig, Minerva, BRF, e eles hoje estão, vamos dizer assim, estão surfando com o aumento aí do preço da carne, que tem por trás uma série de fatores, né? A gente tem um problema de uma crise na China, né? De saúde animal, lá envolvendo a questão dos porcos. Nós temos também um resultado que vem de alguns anos, de alguns problemas também de safra aqui, de alimentação. Agora temos também a questão do dólar, que também impacta e que, vamos dizer assim, favorece a exportação dessas carnes. No final das contas, eles estão comendo churrasco, o Joesley está comendo churrasco, mas quem está sangrando é o consumidor, hein? Isso é ruim, claro, é um dos aspectos. Hoje mesmo eu estava andando, de repente tem um ponto de táxi, amigos ali onde eu fico, e eu sempre passo e eles registram alguma coisa, né? Sempre, força, vamos em frente e tal. Hoje foi assim, olha a carne. Olha a carne. Eu falei, poxa, mas a gente conserta um. Já não foi bom dia, foi olha a carne. A gente conserta um, estraga o outro. Mas o importante é o seguinte: nós apontamos sempre que o modelo dirigista é um modelo que acabou derrubando a economia brasileira, né? Arpou a baleia sangrando, parou de se movimentar. E à medida que nós vamos tirando os arpões, tiramos o primeiro grande arpão, quando derrubamos os gastos com a Previdência, imediatamente os juros começaram a descer. E quando você calcula a desaceleração do endividamento, porque nós estávamos em endividamento em bola de neve. A primeira grande despesa do setor público era a aceleração da Previdência, né? Os gastos da Previdência. Era o buraco fiscal que ameaçava engolir o Brasil.
Quando nós acertamos aquilo ali, desaceleramos fortemente o crescimento da Previdência para o futuro, tirando os privilégios, removendo os privilégios. Quando nós removemos aqueles privilégios, a segunda maior despesa desabou também, que são os gastos com os juros da dívida. Eu sempre dizia que o Brasil virou o paraíso dos rentistas. Sim. Então, o que aconteceu? O Mansueto acabou de fazer a conta com a desaceleração desse endividamento. Nós estamos nos endividando rápido. E com os juros altos, essas despesas iam a quase 400 bilhões ao ano. Uhum. Então, era 360, 370. Isso já caiu quase 100 bilhões para o ano que vem. Então, quando você controlou a Previdência, você automaticamente derrubou a segunda grande despesa do setor público, do governo, que são justamente os juros para os rentistas. Então, isso aí já caiu quase 100 bilhões de reais. Isso cria uma série de modificações na dinâmica Totalmente. E aí a gente começa a ver isso. Ah. Quer dizer, o campeão nacional às vezes está com dificuldade de rolar uma dívida aqui ou ali, está com dificuldade, seja pela Lava Jato, obra parada, o que for. Por outro lado, microempresário, pequena e média, todo mundo em euforia. Um crescimento aceleradíssimo lá embaixo. Isso explica esse descolamento, porque havia sempre aquela lógica de você controlar juros, controlar dólar, controlar a inflação, controlar dólar com a taxa de juros. E isso hoje você está descolado, né? Nós mudamos... Ou ainda só... Não, você tem razão no seguinte, existe uma associação muito próxima. O que acontece é o seguinte, os juros brasileiros desabaram por duas razões. Primeiro, porque a inflação estava caindo. Uhum. Então, os juros já começam a cair, porque a inflação caindo, o Banco Central vai descendo os juros. Mas também os juros reais começaram a cair, não são só os juros nominais. Porque sabendo agora que nós não estamos no modelo antigo, o que era o modelo antigo, Cláudio? O que foi o Brasil durante 40 anos? Os gastos públicos subindo descontroladamente, então era um fiscal frouxo. E aí você tentava frear com a moeda. Então você botava o juro na lua. Era o fiscal sempre frouxo e o juro na lua você tentando frear a inflação. Nós mudamos o mix, nós mudamos radicalmente o mix. Nós falamos o seguinte, agora é o seguinte, freio no fiscal e aí você pode baixar os juros. Então, em vez daquela combinação, e aí o câmbio vem junto. Você teve durante 40 anos o juro na lua e o câmbio sobrevalorizado, câmbio no chão. Juro lá em cima e câmbio lá embaixo. Você lembra do câmbio é 1,80, 2, 2,10. Então era o juro na lua, que é impedindo investimentos, prejudicando o consumo, o crédito para consumo, tudo isso. E, ao mesmo tempo, a taxa de câmbio lá embaixo, desindustrializando o Brasil aceleradamente, trazendo importações baratas para competir com a indústria nacional. Nós mudamos isso. Nós botamos agora o juro mais alto, mais baixo, e, consequentemente, o câmbio um pouco para cima. Então, quando você muda esse desenho, o que nós chamamos isso é de coordenação de política monetária e fiscal. Antes elas estavam descoordenadas. Você acelerava no fiscal e freava no monetário. Agora nós fizemos a coordenação. Nós desaceleramos o fiscal, cortamos o fiscal, seguramos. Quando você segura isso, o juro desce. E o juro descendo, o câmbio começa a subir. Empresas brasileiras estão tomando dívida aqui fora para pré-pagar a dívida externa. Está mais barato tomar dinheiro aqui face ao risco cambial. Agora, o Donald Trump está chamando isso de desvalorização da moeda de forma artificial. É um equívoco dele. Então, ele está defendendo uma política protecionista. Para nós... Tem manipulação? Só para que não a gente há qualquer manipulação. Não há manipulação? Não, nenhuma manipulação. Você acha que esse discurso do Trump também... É um discurso político. Tem a ver com eleição, reeleição, tem a ver com eleição, impeachment, está aí variedade. Então, é um equívoco dele achar que nós fizemos uma desvalorização. Quer dizer, ele acusa sempre a China disso, Sim. de manipulação cambial para ganhar vantagem competitiva no comércio internacional. Está longe de ser o nosso caso. No caso da China é verdade. No caso da China é o problema deles lá, que eles estão discutindo entre eles, né? Que eu agora não posso dizer, mas durante anos eu escrevi que era verdade. Agora eu não posso falar nada. Mas o interessante no nosso caso é que é um equívoco brutal. O Trump está cometendo um equívoco brutal de achar que nós estamos promovendo desvalorizações competitivas. Não.
nós só mudamos o nosso mix O macroeconômico. senhor já ligou para alguém lá, já tentou explicar? Vale a pena explicar? Olha, há coisas que a gente tem que refletir, deixar amadurecer, em vez de... nós dissemos o tempo inteiro duas coisas. Primeiro, que nós queremos abrir a nossa economia, independentemente de políticas protecionistas dos outros. Nós acreditamos que há ganhos de comércio para nós fazermos. Quem quiser trabalhar conosco vai ser muito bem-vindo. É a primeira coisa. Então, isso vale certamente para os Estados Unidos, a maior economia do mundo. Nós temos todo o interesse em promover o comércio entre nós. Então, para nós, tecnicamente, é um equívoco que ele está cometendo, um equívoco grave de dizer que o Brasil está promovendo uma desvalorização artificial. Nós, inclusive, abrimos a questão do etanol. Nós abrimos o etanol, nós permitimos também aumento de exportações deles de trigo. Nós estávamos conversando, tivemos excelente conversa. E eu acho que nem os assessores econômicos dele estavam por dentro do que ele falou ontem. Porque eu tinha tido uma excelente conversa com o Wilbur Ross, com o Larry Kudlow, 2 ou 3 assessores dele, numa reunião ótima com CEOs de empresas brasileiras e americanas. Passada. Exatamente, semana passada. E, de repente, ele deu um tiro para cima e falou o que falou. Eu acredito que seja política. A eleição está chegando. E ele quer explicar para todo mundo que, olha, estou de olho aqui nos meus eleitores. Agora, isso, assim, para a turma do aço, a turma da agricultura. Para muitos eleitores, inclusive do Bolsonaro, do governo, nós vimos exatamente o governo Bolsonaro fazendo uma série de concessões unilaterais, abrindo-se, fazendo um alinhamento automático aos Estados Unidos. Agora, com essas reações, primeiro tivemos a questão da OCDE, privilegiando a Argentina. E agora essa reação dura aí, inclusive com a ameaça de sobretaxar o aço e o alumínio. No final das contas, o que a gente tem, a gente entrou foi uma política ingênua, ou isso é parte de um xadrez 4D, como o pessoal do que apoia o parte Bolsonaro? Do show. É parte do show. Vamos, aliás, você abordou 2 aspectos interessantíssimos. O primeiro é a OECD. No caso da OCDE, como a gente fala aqui, no caso da OCDE, realmente não houve má fé deles. Antes do presidente Bolsonaro ser eleito, antes dele tomar posse, os americanos já tinham dito aos europeus que os europeus queriam colocar vários países dentro da OCDE. E os americanos, eu acompanho isso há algum tempo, os americanos diziam sempre o seguinte: olha, não adianta querer botar 3 ou 4 não, porque vocês estão só querendo aumentar a sua capacidade de voto para, inclusive, fazerem alianças contra os americanos. Então, o europeu enfia 4 países europeus lá na OECD e aí votam contra os Estados Unidos nas matérias. Então, os americanos já tinham dito aos europeus o seguinte: olha, vocês vão colocar um e nós vamos colocar um. E o Trump era amigo, e dizem até que foi sócio do pai do Macri. Eles eram amigos, estavam alinhados, estavam dançando juntos. Então, antes até do presidente Bolsonaro assumir, isso nos foi comunicado, assim, na primeira reunião com eles já falaram: olha, nós propusemos o nome da Argentina para a OCDE. Então, vocês tomem a senha, vocês embarcam logo depois da Argentina. Então, quando ocorreu que eles não estavam colocando o nosso nome e tal, foi uma injustiça. Acho que foi uma falha de comunicação. Foi uma falha de comunicação. O governo se manifestou como se fosse entrar amanhã no OCDE. Foi uma falha de comunicação, porque realmente o que eles deram foi a senha. Falaram assim: olha, depois da Argentina vão vocês. Nós vamos apoiar vocês. E eles têm reafirmado esse compromisso com o Brasil. Eles têm dito que, olha, nós vamos apoiar vocês para entrar lá. Então, esse episódio é totalmente superado, tranquilo. Agora tem um novo episódio. Esse novo episódio, eu digo que tecnicamente é um equívoco do presidente Trump. Ele está cometendo um equívoco. Depois de 40 anos com o juro na lua e o câmbio lá embaixo, o Brasil trocou o mix de política macroeconômica. Ele agora, em vez de fiscal frouxo e freio monetário, aperto monetário, com o juro na lua, e o câmbio sobrevalorizado, derrubando nossas exportações,
estimulando importações, essas sim, artificialmente, porque você estava com o juro na lua. O Brasil agora caiu numa posição confortável, correta. A política fiscal está coordenada com a política monetária. Então, justamente como nós estamos controlando os gastos públicos, e a prova foi até esse dado agora, está havendo uma desaceleração. O governo encolheu e o setor privado, consumo e investimento, se expandiram, e principalmente o investimento expandido, que é extraordinariamente benéfico para o Brasil isso. Porque o Brasil, justamente, o nosso diagnóstico tinha sido que o governo cresceu tanto que ele ficou primeiro no cangote do povo brasileiro. Economia estagnada, excesso de impostos, juro muito alto, câmbio muito baixo. Então nós corrigimos uma política perversa. Ainda em relação ao Trump, eu acho que é importante a gente, para se entender de forma clara, essa mudança pode ser uma bravata política, pode ser uma estratégia real. Ele está em guerra comercial com a China. Só acha que há o risco, até pelo peso específico, que eles se entendam com a China e acabe prejudicando ainda mais e a situação fica ainda mais difícil para o Brasil? Eu acho que o Brasil, e nós temos dito isso, o Brasil é uma economia que ficou fechada de costas para o mundo 40 anos. Então, não vai faltar com quem a gente dançar. Todo mundo vai querer dançar conosco. Porque a grande verdade é que depois de fazerem os ganhos mais fáceis do comércio, que foram esses últimos 30 anos de globalização, quando você começa a se integrar nas cadeias globais, tem ganhos muito rápidos. Você exporta os seus produtos onde você tem vantagem comparativa, traz os produtos onde você não tem essa vantagem, precisa importar, traz ganhos para os consumidores. Esses ganhos são muito rápidos. Então, o mundo celebrou uma festa por 10, 20, 30 anos. E o Brasil ficou fora. Então, o Brasil agora vai se integrar gradualmente e vai ter ganhos com essa integração. Com quem nós vamos nos integrar é justamente uma questão em aberto. Logo no início, quando nós nos aproximamos e declaramos a nossa aliança geopolítica com os americanos, somos parte do Ocidente, estamos juntos, nós tivemos o cuidado de dizer sempre o seguinte: nós vamos dançar com todo mundo. Então, os americanos estimulam sempre, não, vamos conversar aqui e tal, deixa os chineses para lá, etc. Não, nós vamos dançar com todo mundo. Se eles estão cansados de dançar, quiserem parar para descansar, a gente dança com os chineses. A gente dança com o europeu, nós vamos para o comércio. Vamos para o mundo oriental. Nós vamos. Agora, me incomoda um pouco, aliás, essa observação sua de ir para o mundo oriental é importante. O eixo de crescimento do mundo hoje está do lado de lá. Está do lado de lá. Então, nós temos que olhar para a Índia, por exemplo. Sim. Você vê, nós comercializamos com a China 100 bilhões de dólares ano. Esse número, quase 20 anos atrás, 2000 mais ou menos, o PIB da China era do tamanho do nosso. 98 o PIB da China era igual ao nosso. 2000 já era um pouquinho maior. E eles comercializavam conosco 3, 4 bilhões de dólares só. Nesses últimos 19 anos, nós estamos comercializando agora 100 bilhões de dólares. Quanto nós negociamos com a Índia, que cresce mais que a China e vai ter uma população maior do que a China nos próximos 10 anos? Apenas 6 bilhões de dólares. Uma situação anterior que tínhamos com a China. Então, exatamente. Então, nós temos aí todo um horizonte de expansão de comércio com os BRICS. Então, a Índia é um caso extraordinário, quer dizer, além de reforçar nossos laços com a China, nós vamos trabalhar com a Índia também, que a Índia pode sair de 6 e ir para 100 bilhões de dólares em negócios conosco. Então, nós vamos reavaliar essa situação com os americanos numa conversa tranquila. Quer dizer... Agora, essa expansão do comércio, ela passa também por você industrializar o país, porque senão a gente fica naquela história só de commodity e fica ao bel prazer das variações também dos preços da commodity. O que o governo tem de concreto para estimular a reindustrialização do país? Nós vamos trabalhar em várias dimensões. As primeiras vocês já estão observando. Quer dizer, quando você tem um investimento crescendo 2% num trimestre, isso é um número expressivo. Então, a retomada do crescimento está sendo via investimentos. Okay. Então, vem aí os investimentos. Segunda coisa importante, os juros descendo, você vai ter essa expansão também do consumo
e um estímulo à indústria brasileira de começar a se movimentar de novo. Primeiro para retomar a capacidade que está ociosa e, finalmente, depois para, de novo, acelerar os investimentos. Você tem também o câmbio. Embora o Trump esteja preocupado com o nosso câmbio, o erro técnico dele é achar que é artificial. Não é artificial. A situação anterior é que era artificial. O Brasil com juro na lua, o câmbio alto, absurdo. O dólar alto para a gente beneficia os exportadores, você tem um estímulo aí. Mas a gente. Essa que é a situação natural. Mas voltando à questão da industrialização, o senhor falou de crédito. Eu vou chegar lá. Então, dois componentes importantes. Eu estou indo devagar dizendo o seguinte: primeiro, os juros mais baixos, depois nós vamos mexer nos impostos. Terceiro, nós estamos agora com o câmbio mais forte mesmo, porque mais forte entre aspas, é mais desvalorizado. Sim. Mas é uma situação sustentável, por isso que eu disse outro dia, olha... Já tivemos o câmbio alto recentemente, inclusive, no governo Temer. Mas antes eram flutuações, mas antes você tinha muitas flutuações que eram coisa de especulação política, aí vai para cima, aí o governo bota o juro na lua, aí o câmbio afunda de novo. Agora não, agora é uma situação onde nós vamos ter juros mais baixos por muitos anos, e um câmbio um pouco acima do nível que nós estávamos acostumados por muitos anos. Eu não estou dizendo que vai para 4,50, 4,20, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo Melhor não dizer. Eu estou dizendo que o normal agora é o câmbio um pouco acima e os juros abaixo do que eram antes. Agora, o mais importante é o choque da energia barata. A nossa reindustrialização vem aí num outro choque que nós já encomendamos, já está em andamento. Foi uma articulação complexa. O CAD advertiu a Petrobras que ela não podia ficar com o monopólio de fato na exploração e na distribuição do gás. A Petrobras começou a se movimentar, começou a vender distribuidoras de gás, a TAG, que era uma linha de distribuição de gás que ela tinha. Ao mesmo tempo, nós fomos a governadores estaduais e conversamos com eles para eles abrirem mão do monopólio na distribuição de gás. Então, nós demos um choque duplo, na verdade, nós quebramos dois monopólios, na exploração do gás e na distribuição do gás. Quando nós quebramos esses dois monopólios, o preço do gás natural vai começar a descer. A reindustrialização brasileira vai ser feita em cima do gás natural barato. Da mesma forma que os Estados Unidos estão se reindustrializando em cima do shale gas, do gás barato deles lá, nós também. Para você ter uma ideia, Cláudio... Em quanto tempo a gente vai perceber? Porque até um leitor aqui mandou uma pergunta que perguntou assim, usando a sua expressão, né? Em que tomada tem que colocar o dedo para receber o choque da energia barata? Está chegando já. Os preços já estão descendo, os contratos... A Vale do Rio Doce, por exemplo, está tentando já comprar gás natural a 7, a 8, para 25, 30 anos. São contratos. Porque tudo isso aí tem a ver com a industrialização. Sim. Você reduz o preço da energia, você tem condição de produzir mais. Sim. A desindustrialização. E você vai ter condição de produzir energia para sustentar esse crescimento? Sim. Esse exatamente aí que vem o choque da energia barata. O que acontece? Só para ter uma ideia. Para vocês terem uma ideia, o gás natural no Brasil está em torno de 12, 13 dólares, o que eles chamam de milhão de BTUs. Milhão de BTU é uma unidade, é British Thermic Units, unidades térmicas britânicas. 1 milhão de BTUs custam... O pessoal está acostumado a ver no ar-condicionado, fica tranquilo. Custam 12 dólares, 12, 13 dólares no Brasil. O Brasil tem gás natural. Nos Estados Unidos, que também tem gás natural, 2,5 dólares. Aí se você for para a Europa... ou para o Japão, que também não tem gás natural. Esses dois não têm gás natural. Os Estados Unidos têm gás natural a 2,5, o Brasil a 12. Japão e Europa não têm gás natural e importam da Rússia. A Rússia tem 7 dólares, quase a metade do nosso preço, sendo que nós temos o gás natural. Então, o nosso problema foi justamente esse monopólio. É o monopólio das estatais na produção e na distribuição. Na hora que nós quebrarmos esse monopólio, e nós quebramos, nós já quebramos, esse choque já foi deflagrado. O que vai acontecer em 1 ano e meio, eu falei em 2 anos ou 6 meses atrás, então agora eu tenho que falar 1 ano e meio. Em 1 ano e meio, esse preço do gás natural terá caído uns 40%, pelo menos. Vocês estão vendo, 1 ano e meio, marca aí no calendário. Bota o dedo na tomada, já vai sair o gás natural 40% mais barato. E aí você começa toda a reindustrialização brasileira.